Em 12 regras para a vida, o psicólogo clínico e famoso professor de Harvard e da Universidade de Toronto, Dr. Jordan B. Peterson, ajudou milhões de pessoas a impor ordem ao caos de suas vidas. Agora, ele oferece mais 12 princípios para resistir ao preço exaustivo que nosso desejo de ordenar o mundo inevitavelmente cobra. Nos tempos conturbados que vivemos, temos de nos reajustar constantemente a uma realidade em evolução. Em uma época em que a vontade humana cada vez mais se impõe sobre todas as esferas da vida, de nossas estruturas sociais a nossos estados emocionais, Peterson avisa que segurança em excesso é perigosa. Além do mais, ele oferece estratégias para superar as forças culturais, científicas e psicológicas que nos levam à tirania e nos ensina como confiar em nosso instinto para encontrar significado e propósito, mesmo e especialmente quando nos encontramos impotentes. Enquanto o caos em excesso nos ameaça com instabilidade e ansiedade, a ordem descontrolada pode nos petrificar e nos tornar submissos. Para além da ordem, fornece o equilíbrio entre estes dois princípios fundamentais da própria realidade e nos guia ao longo do caminho estreito que os divide. Então vamos lá descobrir as 12 novas regras para a vida de Para Além da Ordem e como as podemos aplicar à nossa vida. Regra 1. Não denegrir descuidadamente as instituições sociais ou realizações criativas. Embora Peterson se descreva politicamente como um liberal britânico, ele faz questão de apontar que os liberais precisam lembrar que as instituições sociais existem por uma razão. A razão pela qual elas existem há tanto tempo é porque estão a fazer muitas coisas bem. Dito isto, Peterson também oferece conselhos aos conservadores. Embora as instituições sociais sejam importantes, os conservadores também devem estar abertos a novas ideias e maneiras de pensar. Não devemos marginalizar aqueles que buscam melhorar e inovar a forma como a sociedade vem fazendo as coisas. O mundo vai mudar e você tem que estar pronto para se adaptar. Portanto, Peterson sugere que as pessoas olhem para indivíduos de sucesso e invenções criativas como inspiração. Todas as sociedades bem-sucedidas têm uma hierarquia ascendente. Isso significa que você pode ter ou causar um impacto no mundo, mas também deve aceitar o equilíbrio da sociedade. Regra 2. Imagine quem você poderia ser e em seguida mire obstinadamente nisso. Sua mente tem o potencial de mudar o seu eu futuro. A imaginação é a chave para melhorar a nós mesmos. Os indivíduos mais bem-sucedidos tiveram que imaginar algo que não havia sido visto ou feito antes. Eles desafiaram a ordem social e ofereceram o seu caos. Portanto, incentive a sua imaginação e use a visualização para tornar essas ideias uma realidade. Regra 3. Não esconda coisas indesejadas na névoa. Peterson descreve o medo que desenvolvemos à medida que envelhecemos. Muitos de nós sentimos saudade de nossos anos de juventude, quando as coisas eram mais fáceis e a confiança ainda não havia sido abalada. À medida que envelhecemos, muitos de nós temos medo de nós mesmos, dos outros e do mundo ao nosso redor. Peterson descreve a neblina como um período sombrio em sua vida. Temos medo de não saber o que queremos ou saber exatamente o que queremos, mas não conseguimos adquiri-lo. Tememos que o fracasso seja o resultado mais provável. Por fim, Peterson destaca que muitas vezes também temos medo de definir o fracasso. Isso ocorre porque, se falharmos, sabemos sem sombra de dúvida que somos os culpados. O resultado desses medos é que não nos permitimos saber o que queremos. Também temos medo de deixar que as outras pessoas saibam o que queremos. Isto é porque temos medo de que as outras pessoas nos digam o que queremos, mesmo que queiramos permanecer ignorantes. Essas pessoas podem decidir nos impedir de obter o que queremos e precisamos. Peterson descreve a névoa como a recusa em perceber, prestar atenção e comunicar as emoções à medida que elas surgem. Para ter sucesso, você deve perceber, prestar atenção e comunicar aos outros as emoções que você tem a respeito do que você quer e do que não quer. Quando você puder fazer isso, você e seus entes queridos o ajudarão a determinar o seu propósito. Isso é particularmente importante porque Peterson acredita que você não pode ter felicidade sem um propósito. Regra 4. Observe que a oportunidade se esconde onde se abdicou da responsabilidade. Assumir a responsabilidade oferece-lhe a chance de tirar vantagem de áreas nas quais outros abdicaram da responsabilidade. Dito isso, a maioria das pessoas opta por abdicar da responsabilidade. Peterson usa o exemplo dos jogos.
As pessoas tendem a criar restrições e regras mais estreitas do que o jogo permite. Isso significa que eles se limitam e são incapazes de explorar todas as possibilidades. Portanto, tente romper essa ordem usual em sua vida e comece a assumir mais responsabilidades. Isso criará caminhos significativos que incentivam a felicidade. Regra 5. Não faça o que você odeia. A vida é muito curta para perder tempo a fazer o que você odeia. Embora haja momentos em que você terá que superar desafios, você não deve tomar a decisão ativa de fazer deliberadamente o que você odeia. Por exemplo, você deve encontrar uma carreira que goste. O trabalho ocupa uma proporção tão significativa do seu tempo que você não deve fazer um trabalho que odeia. Regra 6. Abandono de ideologias. Esta regra recomenda afastar-se de ideologias estritas. Embora devamos respeitar as ideias que resistiram ao teste do tempo, não devemos segui-las cegamente. Portanto, devemos admirar pessoas e ideias, mas também desafiá-las. Regra 7. Trabalhe o máximo que puder em pelo menos uma coisa e veja o que acontece. Peterson usa diamantes como metáfora para explicar a importância de trabalhar duro. Quando exposto a calor e pressão extremos, o carvão pode ser transformado em diamante. Os diamantes se tornaram uma das substâncias mais duras e bonitas do mundo. Portanto, coloque sob pressão trabalhando duro e veja qual é o resultado. Regra 8. Tente fazer de um cômodo da sua casa o mais bonito possível. Essa regra se baseia em uma das características fundamentais do primeiro livro de Peterson, 12 Regras para a Vida. Nesse primeiro livro, Peterson fala sobre como você deve organizar sua própria casa antes de tentar ajudar os outros. Um exemplo prático disso é verificar se seu quarto está limpo antes de fazer qualquer outra coisa. Peterson acredita que tornar um ambiente o mais bonito possível não é apenas útil por razões estéticas. Esse compartimento pode realmente funcionar como motivação. Ele acredita que a beleza nos mostra como o mundo poderia ser, mas não é. Portanto, essa divisão de sua casa pode motivá-lo a sair para o mundo e criar mais beleza. Peterson também aceita que a beleza pode ser assustadora. Se estamos rodeados de beleza, isso pode destacar ainda mais as nossas próprias imperfeições. Dito isso, ter apenas um cômodo em sua casa o mais bonito possível oferece um equilíbrio no qual você não se sente sobrecarregado, mas é solicitado a considerar maneiras de melhorar você e o mundo. Regra 9. Se as memórias antigas ainda o incomodam, escreva-as cuidadosa e detalhadamente. As memórias podem aborrecê-lo como prevaricador ou vítima. De qualquer forma, você não deve permitir que essas memórias afetem sua vida hoje. A melhor maneira de abordar essas emoções é anotá-las cuidadosamente e com muitos detalhes. Você então estará em uma posição melhor para lidar com essas emoções e impedi-las de influenciar as suas decisões. Regra 10. Planeie e trabalhe diligentemente para manter o romance em seu relacionamento. A maioria das pessoas confia na intuição e na paixão para manter os seus relacionamentos. Essas abordagens carecem de consistência e por fim levam a um relacionamento infeliz. Por isso, Peterson recomenda identificar o que você quer e precisa do relacionamento. Isso permite que você comunique melhor essas necessidades ao seu parceiro. Você deve responder com seriedade se seu parceiro não estiver se comunicando com você de forma eficaz. Você também deve evitar ser ingênuo sobre a beleza do amor que carrega o seu relacionamento. Relacionamentos exigem muito trabalho e você deve agir como se o esforço total em todos os momentos fosse essencial para o sucesso do relacionamento. Você também deve dividir as necessidades e tarefas de sua casa de uma maneira que ambos considerem aceitável. Portanto, não se sujeite à escravidão, mas também não espere que o seu parceiro faça mais do que deve, sem repercussões. Regra 11. Não se permita ficar ressentido ou ser arrogante. Ser humano garante que experimentamos incertezas. A natureza pode nos ferir de maneiras dolorosas. A sociedade e os atos de maldade individuais podem nos fazer sofrer. Dito isso não significa que não possamos ainda ser boas pessoas ou que a sociedade não possa ser melhorada. Se todos nós reprimíssemos nosso ressentimento, engano e arrogância, o mundo seria um lugar infinitamente melhor. A melhor maneira de se defender contra esses conceitos negativos é por meio de diligência e propósito contínuo. Encontre um propósito em sua vida e rejeite diligentemente o ressentimento, o engano e a arrogância. Regra 12. Seja grato apesar do seu sofrimento. Frequentemente amamos outras pessoas apesar e por causa de suas limitações.
Peterson encoraja todos a pensarem no sofrimento da mesma maneira. Podemos ser gratos por nossa existência, apesar do nosso sofrimento. Mas também podemos ser gratos porque o nosso sofrimento torna nossas experiências de amor, felicidade e confiança ainda mais especiais. Ser grato pelo seu sofrimento pode ajudá-lo a descobrir parte do antídoto para o abismo e as trevas. Para concluir, além da ordem e o primeiro livro de Peterson, 12 regras para a vida, agem como Yin e Yang. 12 regras para a vida descreve a importância da ordem em um mundo caótico. E além da ordem, destaca aqui um pouco de causa essencial para a inovação e uma mudança positiva. O objetivo é encontrar o equilíbrio, mas não é fácil e há quem passe uma vida nessa busca. E Peterson pretende dar-lhe uma ajuda com os seus livros a funcionarem como um atalho, ou pelo menos como um mapa. Então, deixe-nos saber nos comentários se já leu algum dos livros de Peterson e o que achou. Um forte abraço a todos.